vou falar neste momento para vocês é sobre o santuário como a base, como um dos fundamentos, se não o fundamento da teologia adventista. Quando se fala de fundamento, é preciso ter cuidado, porque, obviamente, qual é o fundamento da teologia adventista? Nós vamos dizer que o fundamento é Deus, é Jesus Cristo. Mas, a parte desse aspecto mais amplo e mais, digamos assim, ontológico, né? O santuário é um elemento fundamental e central da nossa mensagem, porque é parte das nossas doutrinas distintivas, é aquilo que nos distingue, talvez a única doutrina que nós defendemos, a única crença bíblica, que nós não compartilhamos com outras denominações cristãs. Por isso o santuário é algo extremamente importante que nós conheçamos, que nós reflitamos sobre ele, que a gente estude, que a gente pregue, que a gente constantemente esteja revisando para que nós não percamos de vista esta verdade, este aspecto tão importante que nós defendemos como igreja. Como vocês conhecem a doutrina, ou a crença fundamental número 24, é a crença do ministério de Cristo no santuário celestial. Nas nossas doutrinas, o que nós temos é uma sequência de temas da número 1 até a número 28, e o santuário é a número 27, 24. Mas se a gente fosse fazer uma articulação mais, digamos assim, não tão sistemática, mas mais narrativa, mais bíblica, com base, digamos assim, no papel do santuário na Bíblia, talvez a organização desse sistema deveria ser um pouco diferente, porque o santuário não mereceria estar lá no final, quase, das doutrinas, mas deveria estar lá pelo início, devido à sua importância, à sua relevância para a igreja. E nesse momento eu quero refletir, então, sobre como o santuário é este centro que organiza, que articula, né, as doutrinas adventistas, e eu vou fazer isso de um ponto de vista da teologia bíblica. Há uma citação da irmã White no livro Grande Conflito, na página 423, que ela é muito elucidativa e que ela, de fato, expressa a importância do santuário. Ali ela diz o seguinte, eu vou citá-la: o assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigir o grande movimento do advento e apontar a novos deveres ao trazer a lume a posição e obra do seu povo. Então, o santuário, de fato, como Ellen White descreve, ele é a chave, este conceito, esta ideia, esta crença, esta realidade que abriu para os nossos pioneiros a compreensão das verdades bíblicas. Mais do que isso, o santuário funciona também como um centro unificador, porque as principais doutrinas que nós cremos, que nós defendemos, que nós ensinamos como igreja, os principais temas da Bíblia, de alguma maneira, eles estão entrelaçados e eles estão relacionados com o santuário. E eu vou começar agora fazendo digamos assim, um resumo, um sumário do conceito, da ideia de santuário na Bíblia, do tema do santuário, começando no Antigo Testamento, e na medida que o tempo permitir, vamos chegar lá no Novo Testamento, chegando até o final da Bíblia. Mas o que eu gostaria aqui é de dar uma visão panorâmica desse tópico, para que os que estão nos assistindo agora, os pastores, os irmãos, anciãos, possam ter uma ideia, então, de quão importante é esse tema e quão rico esse tema é, para que a gente possa compreender não somente a doutrina do santuário em si mesma, mas a partir do santuário, como lentes, nós possamos agora ver outras realidades bíblicas de uma forma mais completa, de uma forma mais profunda. A tese principal daquilo que eu estou falando aqui é que as principais doutrinas, elas se conectam, elas se cruzam no santuário. E elas se unificam a partir do santuário. Se vocês derem uma verificada no nosso livro, ou na lista das 28 crenças fundamentais, eu creio que alguns de vocês devem ter o livro mesmo, ali onde estão as doutrinas listadas, e uma explicação sobre cada uma delas. Vocês vão perceber que no índice do livro, as 28 doutrinas, elas estão
categorizadas, ou melhor, as 28 crenças estão categorizadas em algumas doutrinas, né? 6 doutrinas, para ser mais preciso. Então, tem a doutrina de Deus, dentro desse tópico está ali a palavra de Deus, a deidade, a divindade, o Deus o Pai, Deus o Filho, etc. Depois vem a doutrina do homem, ou a doutrina do ser humano, crenças fundamentais 6 e 7. Depois a doutrina da salvação, crenças fundamentais 8, 9 e 10. Doutrina da igreja, que são as crenças fundamentais número 11 até 18. A doutrina da vida cristã, que vai da crença fundamental 19 até a 23. E, finalmente, a doutrina dos acontecimentos finais da escatologia, que vai das crenças 24 até a 28. Então, essas são as doutrinas que, de alguma forma, elas contêm as crenças. São as crenças que nós temos, as 28, elas expressam essas doutrinas básicas, né, da Escritura, e que são de fundamental importância para a nossa cosmovisão, para a nossa visão de mundo como adventistas do sétimo dia, como crentes, como fiéis à palavra. Estas principais doutrinas agora, elas se interconectam, né, no santuário. E este é um aspecto extremamente importante, porque, por exemplo, o santuário, lá no Antigo Testamento, ele foi dado a Israel com um propósito específico que se desdobra em vários outros propósitos. O propósito principal do santuário para Israel, quando Deus deu a ordem para Moisés construir o tabernáculo, é ser a morada de Deus. Ali, naquele lugar, Deus revelaria a sua glória, através da Shekinah, sobre o altar de incenso, a oferenda seria feita, aliás, a intercessão seria feita, e lá sobre a arca, a glória de Deus se manifestaria. Então, quando se fala do tabernáculo, quando se fala de santuário, de fato, nós estamos falando de Deus. Vários aspectos do caráter de Deus, nós vamos ver em seguida, da natureza de Deus, eles se revelam, eles se articulam a partir do santuário. Ali estava a glória de Deus no meio do seu povo, expressando o propósito de Deus de estabelecer um relacionamento com o seu povo. E esse relacionamento só seria possível em sua forma mais profunda se Deus habitasse no meio deles. O que ele faz a partir do santuário. Portanto, o santuário não é somente um prédio, não é somente uma tenda, ou o próprio templo depois. O santuário, acima de tudo, é a presença de Deus no meio do seu povo. E é interessante que dentro das nossas crenças fundamentais, sob a doutrina de Deus, está ali a palavra de Deus, que é a primeira. Ela se enquadra, se encaixa dentro da doutrina de Deus. Porque, obviamente, você não pode entender a Deus sem sua revelação. Nós só entendemos a Deus, nós só podemos compreender o que precisamos compreender sobre Deus para termos salvação, para desejarmos ter um relacionamento com Ele a partir da sua palavra. É óbvio que há a revelação de Deus na natureza, nós podemos perceber facetas, né, da obra de Deus, olhando para as estrelas, olhando para o mar, olhando para o céu, olhando para a natureza, nós podemos inferir que essas coisas que estão aí têm um Criador. Mas a revelação, digamos, mais clara de Deus, a revelação necessária para a nossa salvação, para nós entendermos quem é Deus e desejarmos ter um relacionamento com Ele, só é possível a partir da sua palavra. E no santuário também nós temos a interconexão do santuário com Deus, que é a presença de Deus ali no santuário, e também com a palavra de Deus. Não nos esqueçamos que aquelas 10 palavras que Deus revelou a Moisés lá no Sinai, a Bíblia fala as 10 palavras, nós chamamos 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos estavam ali no santuário. Estavam ali no lugar santíssimo, dentro da arca. Então, Deus está ali em relação, em conexão com a sua palavra. Ao mesmo tempo, ao lado da arca estava o livro da lei, com muitas outras instruções para que o povo de Israel pudesse viver a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Então, já no santuário, nós temos esta interconexão dessas crenças, dessas doutrinas, desses ensinamentos bíblicos que são tão importantes,
que é a palavra de Deus, a sua revelação, e a própria presença de Deus ali no santuário, se revelando ao povo de Israel através de todo o sistema de sacrifícios, todas as oferendas, todos os ritos que foram ali estabelecidos, todas as cerimônias, etc. Tudo aquilo visava orientar a mente do povo de Israel para Deus. Não para o santuário. O santuário é importante, mas ele é o meio, porque ali Deus se revela. A importância do santuário está no fato de que Deus está ali. Porque no momento em que Deus abandona o santuário, como aconteceu com o templo mais tarde, nós vemos isso nos primeiros capítulos de Ezequiel, no momento que Deus abandonou o santuário, os babilônios vieram e destruíram o santuário. Então, no momento que Deus abandona o santuário não tem sentido. Portanto, quando nós ensinamos, quando nós falamos sobre o santuário, quando nós falamos sobre a doutrina do santuário, e quando tentamos entender o santuário da perspectiva lá dos tipos do Antigo Testamento, do tabernáculo, de fato, em última instância, nós estamos refletindo, nós estamos estudando sobre Deus, que é o tema de estudo mais profundo que um ser humano pode estudar, né? Estudar sobre Deus, sobre o seu caráter, sobre o seu amor, sobre a sua revelação, sobre as questões do pecado, as questões do mal e como Deus vai resolver isso, que são os grandes temas hoje da humanidade. Os grandes temas hoje da humanidade é: existe o mal, como se livrar do mal, como resolver esse problema. Nós sabemos que existe algo extremamente errado com o mundo. Como solucionar isso? O santuário mostra a solução, porque ali Deus se revela e através de todos os ministérios, através de todos os ritos, ali Deus então está demonstrando o seu caráter e revelando, ilustrando o plano da salvação, para que mais tarde, quando esse plano se cumpra em Jesus Cristo, as pessoas possam entender o real sentido do ministério de Jesus Cristo. Porque quando você entende o santuário, quando você estuda de fato o santuário, você vai entender melhor a obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo terá um significado muito mais profundo na sua vida, porque daí você vai entender exatamente o que ele veio fazer neste mundo. E isso só é possível a partir do santuário. O outro ponto que nós entendemos a partir do santuário, que é um dos pontos também das nossas crenças fundamentais, é dentro da doutrina do ser humano, que são as crenças fundamentais 6 e 7, uma é a criação, a outra é a natureza humana, né? Essas duas crenças estão interconectadas. Gênesis 1, Gênesis 2, tem que ver com a criação do mundo em geral, da criação geral e a criação do ser humano. Então, aí você tem tanto a criação da natureza como a questão da antropologia, quer dizer, a própria natureza do ser humano. O santuário revela e articula isso de várias maneiras, e quando nós estudamos o tipo, né, o tipo do Antigo Testamento, o tabernáculo, nós vemos extraordinárias, digamos assim, indicações de que o tabernáculo, o santuário, mais tarde o templo, eles apontavam, de uma certa maneira, celebravam. De outra maneira, estavam fundamentados no conceito de criação. Porque a própria construção do tabernáculo, que está relatada em Êxodo, capítulos 25 até 40, ali as instruções de Deus a Moisés para a construção do tabernáculo. Depois tem a descrição da construção do tabernáculo e a inauguração do tabernáculo lá no final, quando a glória de Deus entra no tabernáculo. Do ponto de vista da literatura, do ponto de vista do texto bíblico, estas ordens para Moisés, elas ocorrem numa sequência de 7, digamos assim, intervenções de Deus. Que Deus veio, Deus ordenou a Moisés e Deus disse. Então, 7 vezes essas expressões são repetidas ali na primeira parte, quando as instruções são dadas para construir o tabernáculo. No final, quando o tabernáculo é inaugurado, novamente é um padrão de 7. Êxodo capítulo 40, e Moisés fez como Deus lhe havia ordenado. Então isso se repete 7 vezes. E no final, na 7ª vez, então ali, quando a glória de Deus entra no tabernáculo. Na primeira sessão, quando tem as ordens para a construção do tabernáculo, na 7ª ordem,
que ocorre em Êxodo capítulo 21, justamente ali ocorre o mandamento do sábado. Então, temos muitas evidências, tanto do ponto de vista do texto, quanto do ponto de vista das imagens, da decoração do santuário, de que o santuário ele apontava para a criação. De certa maneira, o santuário era uma espécie de, eu diria o seguinte, de Éden restituído para o povo de Israel. Nós sabemos que o Éden era o lar original do povo de Deus, de Adão e Eva, e assim deveria ser, mas devido ao pecado, eles foram expulsos. Essa história, essa narrativa nós já conhecemos bem. Mas depois disso, quando Deus dá, e eles perderam a comunhão direta com Deus no Éden. Então, mais tarde, no período mosaico, quando Deus estabelece aquele concerto, aquele pacto ou aliança com o seu povo, então ele ordena que um santuário seja construído. A construção desse santuário, alguns elementos do santuário, da decoração do santuário, eles são evocativos do Jardim do Éden. Em outras palavras, é como se através do tabernáculo agora, Deus estivesse devolvendo o Éden para Israel. Mas num contexto em que a comunhão seria limitada, porque era preciso sacerdotes, sumo sacerdote, todo um sistema ritual para estabelecer a ponte entre Deus e o homem pecador. Isso se dava através do ministério da intercessão, em consequência do pecado. Essa ponte só deixará de existir na Nova Jerusalém, quando nós teremos o acesso direto ao trono de Deus. De uma certa maneira, essa ponte foi destruída, essa barreira foi destruída em Cristo, porque hoje, pela fé, nós temos acesso direto à presença de Deus no santuário celestial. Mas na Nova Jerusalém, que é o cumprimento final do santuário, com a nova criação, então nós vamos ter aquele acesso direto a Deus que Adão e Eva tinham no Jardim do Éden. Assim, o santuário ele tanto aponta para o Jardim do Éden, a primeira criação, a criação original, como antecipa a nova criação, lá em Apocalipse 21 e 22, quando Deus, de forma concreta, literal, vai habitar no meio do seu povo, e a glória de Deus vai estar ali na Nova Jerusalém, no trono de Deus e do Cordeiro, árvore da vida, e todas as imagens aí que evocam o Jardim do Éden, mas ao mesmo tempo apontam para o santuário, porque a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus com os homens. Assim, amigos, irmãos, irmãs, a doutrina do ser humano, né, que tem que ver com a criação, com a natureza humana, ela está ali refletida, ela faz parte do santuário. É difícil entender plenamente essas doutrinas, compreender a profundidade desses ensinamentos bíblicos, sem passar pelo santuário. E quando nós usamos o santuário, como eu disse no início, na metáfora das lentes, como lentes através das quais nós podemos olhar para a doutrina, para a Bíblia, para os ensinamentos bíblicos, nós vamos ter um foco muito mais preciso para entender, de fato, a Bíblia a partir do santuário. Próxima doutrina, doutrina da salvação, que é uma das doutrinas, digamos assim, fundamentais, um dos ensinamentos fundamentais da Bíblia, porque se não houvesse a doutrina da salvação, nenhuma das outras doutrinas faria sentido. Por que nós estudamos a Bíblia? Por que nós nos aproximamos de Deus? Por que nós queremos aprender do santuário? Nós queremos aprender do santuário porque nós cremos na salvação. Nós cremos que temos um Deus que nos ama, que fez um plano, uma provisão para nos salvar, e que quando nós entregamos nossa vida ao seu Filho Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. Este é o Evangelho, em poucas palavras. Mas este Evangelho, ele recebe uma iluminação profunda quando nós estudamos o santuário. Porque é ali no santuário que nós vamos entender a questão do pecado, a origem da situação na qual o mundo se encontra hoje. A questão do pecado, a questão do grande conflito entre o bem e o mal, a experiência da salvação, tudo está ali de uma certa forma ilustrado, articulado a partir do santuário, a partir do tabernáculo e do templo mais tarde, evidentemente. Então, esta verdade, né, da salvação, ela é ilustrada, ela é explicada e ela é tornada extremamente clara no santuário.
E aqui eu quero reforçar novamente o que eu falei no início do nosso encontro aqui, quando eu comecei a falar. Sem o santuário, seria muito mais difícil para nós entendermos de forma mais completa a obra de Cristo por nós. Por exemplo, um dos grandes desafios que nós enfrentamos hoje, nessas questões aí de doutrinas, de ensinamentos bíblicos, é uma tendência de algumas pessoas, felizmente não são muitas, mas uma tendência de ignorar, ou talvez até mesmo de eliminar completamente, a noção do sacrifício substitucionário de Cristo. Ou seja, algumas pessoas estão ensinando por aí que Jesus Cristo não veio pagar o preço do meu pecado. Ele não morreu para me resgatar do pecado. Não morreu em meu lugar. Mas ele morreu para ser um exemplo para mim, ou para mostrar que ele está solidário com a minha condição humana. Portanto, ele foi na cruz, ele viveu aqui na terra, ele sofreu, ele finalmente foi morto pelos seus inimigos, e como tal eu posso olhar para ele agora, e quando eu olho para o meu sofrimento, eu olho para Cristo, eu posso agora imaginar e pensar quanto Deus me ama. Deus enviou o Filho dele para sofrer, e assim ser solidário comigo no meu sofrimento. Embora haja aspectos verdadeiros nessa compreensão, ela não esgota a compreensão da salvação e daquilo que Cristo efetuou na cruz. Porque um dos pontos fundamentais do santuário é que quando um pecador leva a sua oferenda, seu sacrifício ao santuário, ao templo, aquele sacrifício funciona como substituição do pecador. Ou seja, o pecador deveria morrer por causa do seu pecado, mas porque um cordeiro morre no lugar dele, ele agora está livre, agora ele pode voltar perdoado para casa. A mesma experiência, o mesmo ensinamento foi antecipado já na experiência de Abraão, Gênesis capítulo 22, aquilo que nós normalmente conhecemos como o sacrifício de Isaac, que não chegou a ocorrer, mas de fato Abraão chegou ao ponto de estar preparado para oferecer o filho. Ali no momento que Abraão ia imolar o filho, o que acontece? Deus proveu um substituto. Um cordeiro foi morto ali no lugar de Isaac, para que Isaac pudesse ser livre. Mas quando o Cordeiro de Deus veio, ninguém substituiu aquele Cordeiro. Cristo veio e ele morreu por nós, morreu no nosso lugar. E esse é um aspecto fundamental da compreensão da doutrina da salvação. Ellen White, nos seus escritos, de todos os aspectos, né, da obra expiatória de Cristo na cruz, até onde eu posso entender e compreender a partir do que eu tenho lido. Esse é um dos aspectos em que ela mais enfatiza, né? Cristo morreu em meu lugar. Cristo morreu para prover salvação. Cristo se tornou o que ele não era para que eu pudesse me tornar o que eu não sou. Para que, sendo um pecador, eu possa agora, na presença de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, ser santo, porque ele tomou o meu lugar ali na cruz. E o santuário explica isso de forma muito clara. Através dos ritos da transferência do pecado, da imposição da mão sobre o sacrifício, através da transferência do sangue para o santuário, todos esses aspectos do plano da salvação, eles de fato antecipam e ilustram o que Jesus faria por nós na cruz. E que de fato, da nossa perspectiva, hoje ele já fez. Mas da perspectiva de quem estava se beneficiando do santuário no Antigo Testamento, isso ainda estava no futuro. Mas quando nós olhamos para o santuário, quando nós olhamos para o templo, para todos os ministérios e ritos que eram efetuados ali, nós percebemos a profundidade do amor de Deus por nós. Porque ali, já no santuário do Antigo Testamento, Deus estava revelando o seu amor e a sua disposição de se abaixar ao nosso nível, de tomar o nosso lugar. E um dos aspectos mais, digamos, interessantes, mais paradoxais do santuário, do ministério do santuário, que tem que ver com todo o sistema de sacrifício que ele estava, eram as diferentes leis, diferentes instruções para o povo, como o povo deveria adorar e como o povo deveria se comportar
porque Deus estava no meio deles. Mas eu vou falar sobre isso em seguida. Por agora, eu queria apenas enfatizar, é muito mais difícil entender a salvação, apreciar a salvação, quando a gente não entende o santuário, quando a gente não reflete sobre o santuário e tudo aquilo que estava ocorrendo ali no santuário. Um outro aspecto fundamental do santuário, agora, outra doutrina que nós temos nas nossas divisões, né, das doutrinas fundamentais, é a doutrina da igreja. A doutrina da igreja. A doutrina da igreja, de fato, ela está muito mais conectada com o santuário do que a gente possa imaginar. Para começar, a própria palavra igreja, ela vem do grego eclesia, ou eclesia, que por sua vez é uma tradução de alguns lugares do hebraico, onde está kahal. No hebraico, essas expressões têm que ver com a congregação do povo de Deus, reunida ao redor do santuário, ou reunida lá no templo, no momento em que Salomão inaugurou o templo. Então, são contextos onde a palavra kahal aparece. E esta é a palavra que a Septuaginta traduziu como eclesia. E o Novo Testamento utiliza para descrever o povo de Deus, e hoje nós usamos a palavra igreja. Então, a palavra igreja em si mesma, ela remonta ao santuário. Quando nós falamos igreja, do ponto de vista literal, se a gente vai seguir a etimologia da palavra, igreja quer dizer um povo reunido ao redor do santuário. Um povo cuja identidade, cuja missão é definida pelo santuário. Então, igreja quer dizer o povo do santuário. Então, o santuário tem, de fato, uma eclesiologia profunda, né? Porque o santuário era o que organizava a vida do povo de Israel. E, de fato, o santuário ele foi dado a Israel como expressão concreta da aliança entre Deus e o seu povo. Quando Deus fez aliança com Israel ali no Monte Sinai e estabeleceu aquele pacto com eles de ser o Deus deles, de eles serem o povo de Deus, esta aliança ela tem uma fórmula que ela se repete várias vezes no Antigo Testamento. Eu serei o seu povo, o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Esta é uma fórmula que é muito similar, talvez, à forma do próprio matrimônio, da própria cerimônia de casamento na antiguidade. Eu serei o teu esposo e tu serás a minha esposa. Essa seria mais ou menos a fórmula que se utilizava em alguns contextos do Antigo Oriente Próximo para estabelecer uma relação matrimonial. O que Deus está fazendo com Israel ali é estabelecendo esta relação profunda, simbolizada pelo matrimônio. Só que a fórmula é modificada para o contexto, para a realidade que está se estabelecendo ali. Eu serei o Deus de vocês, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Como que Deus pode ser o Deus de Israel de uma forma concreta, profunda? Como que esta relação pode se aprofundar agora, neste matrimônio que Deus agora estabelece com o povo? Nesta aliança que ele estabelece com o povo? É através do santuário. Como Deus é o Deus de Israel, agora ele vai morar no meio de Israel. Então, isso estabelece, digamos assim, o princípio fundamental da relação de Deus com o seu povo. Porque Deus é o nosso Deus. Ele quer morar conosco. Ele quer habitar em nós. E, a partir daí, nós vamos entender agora, no Novo Testamento, a promessa de Jesus para os discípulos, né? Eu vou, mas eu vou mandar o Espírito para ficar com vocês. Eu vou mandar o Consolador. Então, mesmo que Jesus não esteja fisicamente presente na Terra, ele mandaria o Espírito para representá-lo. Porque se há um relacionamento entre Deus e o seu povo, tem que haver uma manifestação concreta desse relacionamento. E no caso do Antigo Testamento, a manifestação concreta era a Shekinah, era a glória de Deus habitando no lugar santíssimo. No Novo Testamento, esta realidade era representada pelo Espírito Santo, habitando no coração do crente, habitando na igreja, que foi inaugurada no Pentecostes, justamente naquele momento em que o Espírito é derramado sobre a igreja. E ali, de certa maneira, a Shekinah, a glória de Deus, agora ela baixa sobre a igreja. E naquele momento ali, então, a igreja é de uma certa forma inaugurada. Enquanto o santuário celestial era inaugurado lá no céu, por Cristo, logo depois da sua ascensão, a igreja era inaugurada na terra através do Pentecostes. E aquelas línguas de fogo que estavam ali, que vieram capacitar o povo para falar
né, diferentes idiomas, pregar o evangelho, etc., elas também, de uma certa maneira, evocam, elas representam a Shekinah lá do tabernáculo, a glória de Deus agora repousando sobre cada um daqueles que estavam ali, enchendo a igreja com o poder do Espírito. Então, o santuário, de fato, lá com seus ritos, com as suas cerimônias, ele já antecipava, ele já apontava para essa realidade da igreja e para essa realidade também da própria vida cristã, que nós vamos falar agora. Então, um outro aspecto, embora essas duas doutrinas estão intimamente relacionadas, elas estão separadas aqui para fins didáticos, a doutrina da igreja e a doutrina da vida cristã, que é um aspecto fundamental também do santuário. É impossível entender o santuário sem uma reflexão profunda sobre a ética e sobre o estilo de vida daqueles que habitam ao redor do santuário. Como nós conhecemos, e vocês muitos já devem ter lido os textos bíblicos relacionados com isto, os primeiros capítulos de Números ali descrevem o povo de Deus acampado ao redor do tabernáculo, com as tribos organizadas ali de acordo com a disposição, com o layout estabelecido por Deus. Mas tem um outro aspecto relacionado com o santuário que merece reflexão também. Os livros que mais falam sobre o santuário, que explicam tanto a construção quanto os ritos do santuário, são Êxodo, a partir do capítulo 24, 25, melhor dizendo, até o capítulo 40, ali tem que ver com a construção do santuário, o aspecto físico. O livro de Levítico tem que ver agora com os ritos, com as cerimônias do santuário. E é interessante, ele está dividido em basicamente duas grandes seções. Capítulo 1 de Levítico até o capítulo 16 tem que ver com uma série de sacrifícios, ofertas, diferentes tipos de ofertas, depois vem a inauguração do sacerdócio, e a culminação disso é o dia da expiação, quando é efetuada a purificação do santuário. Então, de 1 a 16 de Levítico tem que ver com os ritos, tem que ver com aqueles elementos que tem que ver com sacrifícios, tem que ver com perdão. Mas de 17 até o final do livro, 17 até 27, né, esses 10 capítulos aqui, 11 capítulos, tem que ver com a santidade do povo. Ou seja, ali nós encontramos todo tipo de instruções para o povo, a respeito de pureza, de impureza, questões relacionadas com impurezas cerimoniais, uma série de instruções ali, que hoje, quando nós lemos, parecem um tanto estranhas, porque, evidentemente, esse sistema se cumpriu na cruz, o sistema cerimonial, e para nós hoje parece tão distante, tão difícil, tão estranho, tão difícil de entender. Mas o ponto ali é muito simples, muito, muito simples. Todos aqueles capítulos de Levítico, depois do dia da expiação, estão simplesmente mostrando para o povo que um povo que é organizado ao redor do santuário, um povo que tem a Deus no seu meio, que é a morada de Deus ali no santuário, que eles estão ali ao redor de Deus, né? Ou ao redor do santuário. Este povo precisa viver de acordo com o privilégio que eles receberam. Então, isto é fundamental. Você não pode estar na presença de um rei sem se comportar adequadamente, sem seguir os devidos protocolos. Então, por isso, todos esses capítulos aí de Levítico, que os estudiosos costumam chamar de o Código da Santidade, ou o Código de Santidade, porque todos os capítulos aí estão enfatizando as questões éticas, a questão da moralidade, a questão de viver na presença de Deus, de acordo com as instruções de Deus. Eles mostram a importância da ética, a importância da conduta, a importância do modo correto de adoração, de se aproximar de Deus, e não é possível separar essas coisas do santuário. O santuário lança uma luz profunda sobre esses aspectos éticos, sobre esses aspectos morais que tem que ver com a conduta, tem que ver com a vida do povo que vive, que mora ao redor do santuário, ou seja, da congregação, da eclesia, ou da kahal, para usar o termo hebraico do Antigo Testamento. Assim, meus queridos, o povo do santuário hoje, nós somos o povo do santuário. Nós cremos que aquele santuário que estava ali no deserto, mais tarde o templo, eram apenas tipos de um santuário celestial.
suficiente evidência na Bíblia e textos bíblicos mostrando isso. Hoje nós somos o povo do santuário. E o povo que é o santuário, o povo que é o povo do santuário, precisa refletir esta realidade na sua vida. E aqui entram todos os aspectos da vida cristã, da conduta cristã, da forma como nós nos conduzimos, né, na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, nossa vida familiar. Todos os aspectos da nossa vida estão, de certa forma, estão conectados com o santuário. Aqui entra a questão da lei de Deus, do sábado, da mordomia. Todos os aspectos estão conectados com o santuário. E no santuário, de fato, só para dar um exemplo aqui bem rápido, no santuário nós temos as maiores lições ali de mordomia, princípios fantásticos, extraordinários de mordomia. E um dos que eu sempre menciono quando eu falo sobre o tema tem que ver com as ofertas, tem que ver, por exemplo, com o fato de que Deus pediu que o povo, ao sacrificar, eles não comessem a gordura. E Deus disse, não coma a gordura, o animal tem que ser perfeito. Em outras palavras, aquilo que é perfeito deve ser oferecido a Deus. Você não oferece a Deus aquilo que já não serve mais para você, ou que tem algum defeito. Dá o melhor para Deus. A gordura é a mesma coisa. A gordura jamais poderia ser consumida em qualquer tipo de sacrifício. A gordura sempre pertencia a Deus. Há várias razões para isso. As razões de saúde, porque a gordura, de fato, seria extremamente nociva à saúde das pessoas. Existem as razões de necessitar-se da gordura para que ela pudesse ser o combustível que ia queimar o sacrifício, porque alguns sacrifícios eram completamente consumidos sobre o altar, portanto, a gordura era necessária. Mas o princípio fundamental teológico, básico aqui, não é exatamente, não está nesses pontos, embora esses pontos sejam importantes e façam parte do contexto. O princípio fundamental é, na antiguidade, a gordura era a parte seleta do animal. Era o que ia para a mesa do rei, para a mesa dos poderosos, para a mesa daqueles que tinham poder. E o que Deus está dizendo para Israel é o seguinte: ofereçam o sacrifício de vocês. Em alguns sacrifícios, podem comer um pedaço da carne, outros vão ser completamente queimados. Mas em nenhuma circunstância vocês vão comer a gordura, porque a gordura é minha. Em outras palavras, o rei divino que morava no meio deles tinha que receber o melhor. Então, nós encontramos vários desses elementos aí quando a gente estuda os ritos do santuário e todos os princípios que estão expressos ali, que mostram de forma muito profunda, muito bonita, digamos assim, uma doutrina da vida cristã. E nos vários aspectos. O que hoje nós diríamos doutrina da vida cristã já está expressada lá no santuário, no Código da Santidade, que nós chamamos, que alguns chamam, né? Levítico 17 até 27. Tudo tem que ver com o santuário. Todas aquelas leis, por exemplo, o leproso não poderia se aproximar do santuário até que ele fosse declarado limpo pelo sacerdote. Várias condições de impureza cerimonial que as pessoas poderiam sofrer, as impediriam de se aproximar do santuário, até que elas se purificassem através, seja de um rito, seja através da passagem do tempo. Essas instruções não eram instruções arbitrárias de Deus, ou esquisitas ou estranhas, como alguns hoje dizem, coisas absurdas. Não. Elas são parte do sistema, porque Deus precisava ensinar lições para o povo de Israel. Deus está ensinando, por exemplo, acima de qualquer outra coisa, que o Deus do santuário não é o Deus relacionado com elementos de morte. Por exemplo, quem tocasse um cadáver estaria impuro por vários dias, teria que oferecer todo um sacrifício, todo um sistema envolvendo as cinzas da novilha vermelha, todo esse tipo de coisa que havia no santuário. Tudo tinha um propósito: mostrar para o povo de Israel que o Deus que habita no santuário é o Deus da vida, e não o Deus da morte. Portanto, todos os elementos relacionados com impurezas, com doenças, com mortes, tudo isso que tornava uma pessoa cerimonialmente impura, estavam excluídos do santuário, porque nas adorações pagãs, especialmente no Egito, que era uma situação em que a religião estava profundamente integrada com a morte, agora Deus queria ensinar para o povo de Israel exatamente o oposto. O Deus do santuário é o Deus da vida. Ele não é responsável pela morte. Em última instância, ele vai eliminar a morte. Mas não obstante toda a situação, o Deus que é o Deus da vida e que rejeita a morte a priori, esse Deus aceita a morte de animais ali no santuário, porque era a única forma
de efetuar a substituição. Então, o Deus da vida, que odeia a morte, que não é o autor da morte, ao mesmo tempo, ele se submete à morte, aceitando a morte e o sangue dos animais no santuário. O que antecipava o que ele faria mais tarde, em Jesus Cristo, quando ele envia o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Então, o Deus que odeia, o Deus que detesta a morte, o Deus que promete um dia por fim à morte, ele mesmo experimenta a morte para, a partir da morte, derrotar a morte. Então, e ele o faz na manhã da ressurreição, quando o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele rompe os portais da morte, e a partir daquele momento, o túmulo não é mais uma porta de entrada para a morte, mas é uma porta de saída dela. Então, ali Deus revela e Deus mostra todo o processo ali de que ele, de fato, é o Deus da vida e não o Deus da morte, o Deus que vai derrotar a morte em última instância. Agora, vamos para o último ponto aqui da nossa reflexão, a doutrina dos acontecimentos finais. Isso aqui também está profundamente conectado, está profundamente relacionado com o santuário. Porque ali nós temos, de fato, toda a estrutura ali do plano da salvação. O santuário era purificado uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês, no dia da expiação, e com aquele sistema, com aquele rito, com aquele modo de oferecer os sacrifícios, o que Deus estava mostrando para Israel? Como que o plano da salvação se desdobraria ao longo da história? Então, diariamente, os sacrifícios eram oferecidos, pecados eram transferidos para o santuário. Uma vez por ano, o santuário era purificado. E com a purificação do santuário, havia então a eliminação do pecado, que era posto sobre a cabeça do bode para Azazel. Em outras palavras, Deus perdoava o pecado ao longo do ano. Cada dia, quando o pecador oferecia um sacrifício, o pecado era perdoado. Mas tem um detalhe, o pecado ficava registrado no santuário. Em algum momento, Deus precisaria justificar por que ele deu o perdão para aqueles pecadores. Em algum momento, ele teria que mostrar para o povo que ele era um Deus justo, que ele finalmente eliminaria não somente o pecado, mas também a causa do pecado, representada no bode Azazel. O que, de alguma forma, o que nós entendemos hoje, à luz da revelação que nós recebemos do Novo Testamento, do livro de Apocalipse, que ali já estava representada a eliminação final de Satanás, que é o autor do pecado. Ali, quando Azazel é expulso para o deserto no dia da expiação, de uma certa maneira já estava sendo representada ali a expulsão final de Satanás e a sua eliminação, quando o autor do pecado seria finalmente destruído. Mas agora, para concluir esta fala, eu só gostaria de agora fazer a conexão com o santuário celestial e puxar alguns fios e atá-los. Todo aquele sistema que nós vemos no Antigo Testamento, ali em Levítico, em Êxodo, enfim, no templo, esse sistema, de fato, ele funcionava em conexão com o santuário celestial. Uma das pressuposições do Antigo Testamento é que há um santuário nos céus. E encontramos várias passagens bíblicas, como, por exemplo, Salmo 11, 1 Reis, capítulo 8, Isaías, capítulo 6, e muitas outras passagens, pelo menos umas 43 passagens, pelo menos, que falam explicitamente, que mencionam o santuário celestial. E em algumas passagens, nós notamos que há uma inter-relação, uma conexão entre o santuário celestial e o santuário terrestre. Ou seja, quando alguma coisa ocorre lá no santuário celestial, algo especial, este evento celestial afeta o que ocorre aqui na Terra. Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 6, quando Isaías tem aquela visão do santuário celestial e, de repente, as bases do templo ali começam a tremer, né, naquele momento em que Isaías tem aquela visão do templo, ou seja, o templo celestial afeta o templo terrenal. Então, esse é um princípio que nós encontramos em algumas passagens, o que mostra que Deus, ao longo do ministério do santuário terrestre, ele estava atuando no santuário celestial. O santuário terrestre nunca foi um fim em si mesmo. Ele sempre foi um recurso, um modo que Deus utilizou para ensinar a verdade para o seu povo naquele contexto, mas o santuário terrestre tinha a função de apontar para a realidade do santuário celestial.
Isso vai se tornar mais claro, profetizado depois por Daniel, lá em Daniel capítulo 7, verso 14. Isso vai ser mostrado em Daniel capítulo 7 também. O capítulo 7, a visão ali do juízo no templo celestial. E no capítulo 8, a purificação desse templo, que de fato é o mesmo evento, e apontando então para aquilo que Jesus faria no santuário celestial a partir de 1844. Então nós temos ao longo da Bíblia esta realidade, esse tema do santuário, que de fato começa lá no Jardim do Éden e se estende até a Nova Jerusalém. E temos alguns livros da Bíblia que vão enfocar o santuário de forma mais clara, ou mais específica, que é, por exemplo, o livro de Hebreus, no Novo Testamento, que vai enfocar isso. Mas no Novo Testamento também nós temos essa conexão entre o céu e a terra através do santuário. Porque, como eu antecipei antes aqui, quando o santuário celestial, quando Cristo ascendeu aos céus, e Cristo foi entronizado no santuário celestial, como rei, né, como começou ali a oficiar como sumo sacerdote, ele derramou o Espírito sobre a igreja reunida ali, no dia do Pentecoste. Então, ali nós temos um momento de conexão entre o céu e a terra. Ali a glória de Deus se manifesta no meio da igreja. Cada crente que estava ali, cada um daqueles que estavam ali, se tornou ali o receptáculo da Shekinah, da glória de Deus, porque essa chama de fogo ali repousou sobre cada um deles. Então, quando há uma inauguração no céu, lá do santuário celestial, quando Cristo é inaugurado ali como sacerdote, nosso sumo sacerdote, a igreja de Deus é inaugurada na terra. E assim, hoje como igreja, nós temos esse privilégio de vivermos a nossa vida em conexão com o santuário celestial, com Cristo no santuário celestial. Aquele momento ali foi um momento, digamos assim, que inaugurou esta realidade, este relacionamento especial a partir dali, mas que vai perdurar pela eternidade afora, porque lá no final, em Apocalipse 21 e 22, ali nós aprendemos que a Nova Jerusalém que baixa dos céus é o tabernáculo de Deus com os homens. E ali nós vamos viver com Deus, com Cristo para sempre. Ali nós vamos estar na presença da própria glória de Deus. É lá que vai se cumprir de forma total e absoluta tudo aquilo a que o santuário aponta, tudo aquilo que tem que ver com a doutrina do santuário. Portanto, a doutrina do santuário não é somente um aspecto, digamos assim, teórico, não é somente um aspecto intelectual, mas é um aspecto profundamente existencial. Tem que ver com a nossa identidade como cristão. Como cristão, como filho de Deus, eu sou o santuário de Deus, de certa forma, isso é um ensinamento claro do Novo Testamento. E como igreja, nós também somos o santuário de Deus, porque Deus habita, através do Espírito, na sua igreja. Então a conexão entre o céu e a terra, ela continua e continuará até o final, quando o céu e a terra vão estar juntos na Nova Jerusalém, e Deus vai estar para sempre conosco. Estas são as minhas reflexões. Obviamente é apenas um esboço de muito que se pode estudar e aprender do santuário, mas eu espero que isto possa encorajar, possa animar a vocês a continuarem estudando essa doutrina tão bonita e que tem tão profundas implicações para tudo que nós cremos e também não só para o que nós cremos, para o que nós somos, para a nossa identidade como igreja e como cristãos. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela atenção.